Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro seminário de ambientação do Instituto de Educação à Distância, a nossa primeira mostra de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Eu sou o professor Carlos Barros, diretor do Instituto de Educação à Distância, e aqui estarei fazendo a abertura do evento, apresentando para vocês um pouco sobre nossa programação, apresentando um pouco também sobre o nosso Instituto de Educação à Distância, assim vocês poderão ao longo do evento, poder compreender a importância e por que foi inserido cada momento, cada atividade dentro do nosso seminário de ambientação. Então, neste primeiro momento aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa programação. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa programação. A programação do evento é basicamente, né, a gente tem aqui a seguinte programação. A gente tem, sendo hoje, dia 23, está sendo disponibilizado esse vídeo para que vocês possam conhecer a estrutura do evento, como que será o evento, a estrutura do Instituto de Educação à Distância. Então nós temos dia 22, esse momento agora com vocês aqui remoto. No dia 23, teremos, na segunda-feira, um momento presencial, em que teremos início às 8 horas da manhã, ainda até às 9, com café da manhã e credenciamento para os participantes. Teremos um mês de abertura com diversas autoridades, pró-reitores da nossa universidade, e convidados especiais, que teremos a oportunidade também de ter a professora Virgínia, presidente do FECOAB Brasil, em que representou a presidente dos polos do Brasil, do Fórum de Polos da Universidade Aberta do Brasil. Então é importante, é um momento muito importante, porque nós possamos compreender a importância dos polos dentro da educação à distância. Teremos um encontro com a própria PG, este momento aqui é específico, voltado principalmente para os coordenadores de curso, que estão com futuras ofertas a serem realizadas, principalmente agora no meio do ano. Também teremos, no período da tarde, uma palestra com o professor José Leno, uma palestra sobre os recursos da UAB, e à noite, às 19 horas, nós teremos aí então um encontro com os discentes, será também uma palestra com a professora Emanuela Joventino, que é uma das nossas coordenadoras de curso, bem como também uma das nossas assistentes pedagógicas atualmente, que está dentro do Instituto de Educação à Distância. No dia 24, nosso dia de encerramento, entre aspas, na verdade, porque esse momento que no dia 24 nós teremos mais encontros com os diversos atores da educação à distância, encontro com coordenadores, encontro com tutores, professores, e a partir das 8 horas a gente vai estar liberando no nosso canal do YouTube um vídeo de apresentação e também de esclarecimentos a respeito da nossa mostra. Lembrando que as inscrições já estão abertas, então pode submeter trabalho na modalidade resumos. Vocês são convidados, né, nossos alunos são convidados a submeter, alunos egressos. Nós já tivemos mais de 7.000 alunos que obtiveram o certificado, que são concludentes, né, que são egressos do nosso Instituto de Educação à Distância. Então, submeto o trabalho de vocês a este momento. Será a nossa primeira mostra de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, uma excelente oportunidade para que nós possamos divulgar os trabalhos dos nossos discentes. Bem, então, como eu falei, no dia 24, né, na verdade a gente não encerra o evento, porque o evento ele termina somente após todo o cronograma encerrado da mostra de ensino, pesquisa e extensão, que tem um calendário próprio, um calendário aí de período de inscrições, de avaliação de trabalhos e também e divulgação dos resultados, bem como também a apresentação, e as apresentações desses trabalhos os alunos farão por meio do YouTube e ficará disponível para que vocês possam assistir. Então, pessoal, neste momento agora eu vou compartilhar com vocês aqui minha outra tela, e que nesta tela eu vou poder mostrar um pouco mais sobre o Instituto de Educação à Distância. E ao compreender a educação à distância dentro da Unilab, é importante porque vocês vão poder compreender por que cada momento foi pensado
neste terceiro seminário de ambientação. Então aqui eu estou agora compartilhando aqui minha tela com vocês, a respeito, né, dessa apresentação que eu preparei. Aqui, essa lâmina é interessante porque aqui eu coloquei algumas identidades visuais que representam justamente alguns institutos e alguns projetos e instituições que participam da educação de distância dentro da nossa universidade. Nós sabemos que a educação de distância dentro da universidade, da Unilab, não é feita somente pelo IAD. O IAD é um Instituto Acadêmico Operacional, unidade acadêmica especial, em que a gente tem muito uma responsabilidade de realmente operacionalizar e também pensar a EAD dentro da nossa universidade, no apoio, no suporte, mas a EAD ela é feita a várias mãos dentro da nossa universidade. Nós temos aqui os polos de apoio presencial. Os polos de apoio presencial eles são fundamentais para que nossos alunos possam participar dos encontros e realizações de provas, encontros presenciais. Então nós temos aí uma sequência de atividades que acontecem nos polos. Nós temos os institutos acadêmicos da nossa universidade, onde o curso, seja um curso de graduação ou um curso de pós-graduação, estão lotados nos institutos acadêmicos. Então, são as unidades acadêmicas que ofertam estes cursos em parceria com o Instituto de Educação à Distância da Unilab. Então, nós temos outros projetos também do Instituto de Educação à Distância, como, por exemplo, o projeto Proditec, o projeto de extensão de educação das relações étnico-raciais. Nós temos outros projetos de formações técnicas para servidores da nossa universidade, formação de professores do magistério superior. Então, apoio aos cursos presenciais que têm carga horária EAD. Então, o Instituto de Educação à Distância ele é muito mais do que simplesmente apoio aos programas da Universidade Aberta do Brasil. Né? Ele é muito mais do que isso. Então, hoje ele consegue operacionalizar diversos projetos e atividades que vão muito além de simplesmente ofertar cursos da Universidade Aberta do Brasil. Então, aqui eu vou detalhar um pouco para vocês, por exemplo, a trajetória e expansão da educação à distância na Unilab. Nós já tivemos mais de 46 ofertas realizadas. Foram em torno de 7.005 alunos alcançados por meio da educação à distância da Unilab. E esta história ela começa ali em 2013, né, quando nós tivemos ali o primeiro momento em que a CAPES abre um edital e a Unilab, na época, viu a possibilidade de poder participar com um primeiro curso de graduação EAD no Programa Universidade Aberta do Brasil. Na época, o primeiro curso, né, foi o curso de Administração Pública, foi o nosso primeiro curso de graduação. Depois, né, nós conseguimos aprovar 2 novos cursos de graduação EAD, 2 cursos na área de licenciatura, língua portuguesa e ciências da natureza. Bem, como eu falei, a educação ela acontece nos polos de apoio presencial. Então nós temos o nosso polo de apoio presencial em Redenção, que é o nosso polo de Redenção, no campus de Redenção, mas também nós temos o nosso polo de apoio presencial no campo dos Malês. Então, no campo dos Malês, se eu não me engano eu coloquei como Conquista, mas no campo do Malês, lá nós temos um polo que fica no campus, dentro do campus São Francisco do Conde. O nome do polo é São Francisco do Conde Baixia Fria, que recebe o nome ali da região, e ele é um polo associado, ou seja, ele é um polo mantido, assim como o polo de Redenção, é um polo mantido pela própria Unilab. Nós também, na Bahia, nós temos um polo, que nós dizemos que é um polo que nós somos padrinhos, né? É o polo de Catu. Ele nasceu como sendo um polo associado, ou seja, mantido pela Unilab. Ele, na concepção do cadastro, hoje, junto com a CAPES, ele é um polo efetivo, ou seja, um polo mantido pela Prefeitura de Catu. Então, é de responsabilidade de administração direta, atualmente, da Prefeitura de Catu, na Bahia. Então, a educação na Unilab, basicamente, nós temos uma história em que nós
temos uma coordenação, inicialmente coordenação de educação à distância, depois uma diretoria de educação à distância, e dentro do regimento do estatuto da universidade, previa-se uma unidade acadêmica especial, e esta unidade acadêmica é o Instituto de Educação à Distância, o IEAD. Bem, a missão do Instituto de Educação à Distância é poder ofertar cursos na modalidade EAD, é poder fomentar e fornecer serviços de capacitação, suporte e excelência relacionados ao ensino, à distância para as unidades acadêmicas, atuar em processos de capacitação continuada para professores, são as diversas formações que eu havia falado, apoiar o pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e bem como gestão dentro da nossa universidade. A estrutura administrativa do Instituto de Educação à Distância e, de certa forma, da EAD na Unilab, parte da concepção que está estabelecido no regimento do Instituto é que nós temos um conselho gestor do Instituto de Educação à Distância. Este conselho gestor, ele, na verdade, ele é um órgão inicial, na verdade ele é um órgão, não é um órgão superior, mas ele é um órgão que toma decisões iniciais ou a priori para que se possa até o Conselhos Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão, por exemplo, o CONCEP ou o CONSONE, aprovar ou tratar de matérias relacionadas à educação à distância dentro da universidade. Então aqui a gente aprova matérias internas e essas matérias podem sim serem levadas para órgãos superiores dentro da nossa universidade. E o Instituto de Educação à Distância, nós temos, quem compõe esse conselho gestor basicamente o diretor de Educação à Distância, o diretor do Instituto, a vice-diretora, hoje, minha vice-diretora, a professora Sandra Calado, e dentro do Instituto nós também temos as unidades administrativas do Instituto, como por exemplo a secretaria, nós temos o núcleo de acompanhamento pedagógico, o núcleo de produção de recursos didáticos e audiovisuais, a coordenação de projetos em fomento EAD, que aqui eu detalho a função e o que compõe cada um, não vou detalhar, mas eu vou deixar aqui para que vocês pausadamente depois possam revisar e verificar, certo? Então, o núcleo de produção de recursos didáticos e audiovisuais, o núcleo de acompanhamento acadêmico e pedagógico, o NAP. Falando um pouco sobre a equipe do Instituto de Educação à Distância. O Instituto de Educação à Distância, hoje quem compõe essa equipe? Estou eu, professor Carlos Barros, como diretor. Atualmente também passei por um processo seletivo para coordenador-geral da Universidade Aberta do Brasil. Estou também como coordenador-geral da Universidade Aberta do Brasil. Professora Sandra Calado, que é vice-diretora e também coordenadora do curso de Administração Pública EAD. No caso aqui, o professor Joselene, que é o meu coordenador adjunto, e o professor Eduardo Parente, que é o coordenador de tutoria. Também nós temos aí as coordenações de curso, nós temos a professora Emília Soares Chaves, que é a coordenadora do curso de especialização em saúde da família, a professora Meire Virgínia, que é a coordenadora do curso de licenciatura em letras português, a professora Sinara, nossa mais recente coordenadora, foi aprovada no último processo de seleção para coordenadores. Nós também temos a professora Lígia, que está na coordenação do curso de gestão de recursos hídricos e energéticos, que é o curso da CGGRAE. Este curso nós tivemos oferta recentemente, a gente tem uma perspectiva de nova oferta para este curso também. Nós também temos aí o Vicente, que é o coordenador do polo, como eu falei, nós temos o polo de São Francisco do Conde, o Vicente, é um servidor da universidade, o Vicente Araújo. O Jefferson é o coordenador, o Jefferson Falcão é o coordenador do polo, nosso polo associado aqui de Redenção. A gestão dos núcleos, Os núcleos nós temos aí o Geison Lima, que é o chefe do núcleo de produção de recurso material didático. O Rafael Cipriano é o nosso atual também, chegou recentemente dentro do Instituto de Educação à Distância para assumir a gerência do NAP. Ana Paula Vieira era nossa antiga gerente do NAP, ela assumiu a divisão de projetos e fomentos, EAD, também trabalha no apoio financeiro. Nós temos uma equipe também
né, um apoio pedagógico e técnico, nós temos aí diversos, como por exemplo a professora Emanuela, como eu já falei, ela apoia, faz parte do apoio pedagógico, a Bárbara é nossa servidora, mas também ela trabalha como, ela é bolsista, por ter sido selecionada, ela também trabalha na assistência administrativa. O professor Antônio Manuel Ribeiro, ele também é o nosso apoio ao AVA. Francisco George, nosso terceirizado, que trabalha com apoio ao AVA também. A Rafaela de Abreu é uma das nossas bolsistas que trabalha com revisão textual. O Francisco José, né, o famoso Yarley, trabalha com a diagramação. Nós temos o apoio administrativo, a Lana, né, que é a auxiliar administrativa, a Ana Paula, são secretárias de cursos que dão um suporte incrível aí para as coordenadoras. A Eugênia, o Lindolfo, que está diretamente hoje vinculado à diretoria do Instituto de Educação à Distância, a Isaura, a Telvina, que é a servidora do Núcleo de Produção de Recursos Material Didático, o Paulo Henrique, nosso servidor também que está lá no NAP. Bem, aqui agora, falei sobre a equipe, eu gostaria que vocês também conhecessem sobre quais são os cursos de graduação e pós-graduação que o IAD oferece, né, em parceria com os institutos acadêmicos. Nós temos os cursos de graduação, nós temos os cursos de graduação em administração pública. Eu tinha falado 2 licenciaturas, mas na verdade nós temos 3, porque a licenciatura em computação informática é a nossa mais recente graduação, né, que foi aprovada e passou para o sistema da Universidade Aberta do Brasil também, e passa a ser, de certa forma, vinculado ao coordenador geral deste programa, que é o coordenador UAB. Nós temos os cursos de pós-graduação, são cursos que nós chamamos de cursos que dependem principalmente não são cursos que têm ofertas contínuas, são cursos que são ofertados no momento, né, de acordo com fomento ou disponibilidade orçamentária. E essa disponibilidade orçamentária, muitas vezes, é por meio do Programa Universidade Aberta Brasil. Mas não necessariamente tem que ser pelo Programa Universidade Aberta Brasil. Todos estes cursos eles podem ser ofertados podem ser ofertados ali por emenda parlamentar ou por um apoio financeiro que algum órgão queira ofertar este curso. Aqui também já fica o convite aqui, né, para instituições interessadas em realizar ofertas destes cursos em parceria com a Unilab, nos procurem, que a gente também tem essa possibilidade sim de abrir uma oferta específica de um curso de especialização, um curso de graduação, né, claro, com a aprovação dos órgãos superiores da nossa universidade, para que possa atender a uma demanda específica de um determinado órgão ou instituição. E nós temos aí os cursos também de especialização, ou de cursos lato sensu. Nós temos o curso de Saúde da Família, Gestão em Saúde, Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, Gestão Pública Municipal, acho que a gente acabou não colocando aqui porque não está com oferta, mas já tivemos oferta, o curso de Metodologia para o Ensino Fundamental, o curso de Ciências E10, o curso de Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos. Então, a nossa cartela ela é muito ampla, né? Muito ampla em diversas áreas e diversas temáticas. Então, fica aqui o convite, né, para quem, né, instituições que desejam ofertar ou abrir uma turma para um determinado grupo de servidores ou, né, interessados, nos procurem, que a gente pode sim pensar na viabilização de uma oferta para a sua instituição, certo? Bem, aqui eu falei sobre os cursos de especialização, graduação, mas nós temos 2 plataformas dentro do nosso instituto, que é a possibilidade também de fazer ofertas, realizar os cursos de formações abertas, né, ou cursos de extensão, ou cursos complementares. Nós já fizemos alguns por meio do nosso Unilab Virtual. É uma plataforma também, deixo o convite para que vocês conheçam o Unilab Virtual. Tem diversos cursos abertos que vocês podem se matricular e obterem certificados com validade. Então é outro convite que eu acabo deixando também para você que está nos conhecendo nesta oportunidade aqui por meio deste vídeo. Também temos alguns cursos abertos, como já mostrei, cursos de extensão que são ofertados na nossa plataforma.
Bem, eu também não posso deixar de falar para vocês, pessoal, eh, sobre algumas conquistas que não vou dizer o Instituto de Educação à Distância, sim, e sim a EAD da Unilab conseguiu, né? Ao longo destes últimos anos, que a gente tem obtido aí, através de um bom trabalho de diversos gestores que têm se empenhado em fazer com que a EAD dentro da nossa universidade realmente seja um diferencial para os nossos alunos. E o fruto disso, né, a gente às vezes vê só o resultado, mas este resultado ele vem a partir de alguns esforços, e esses esforços eles são resultado realmente de planejamento estratégico, tático, operacional, de pessoas que realmente pensam como fazer a EAD dentro da universidade. E eu, como diretor do Instituto de Educação à Distância, eu sempre imaginei em 3 pilares iniciais para que a EAD fosse realmente importante. 3 pilares principais, eu sempre acreditei e de certa forma defendi, é que o nosso Instituto de Educação à Distância tivesse um regimento próprio, em que houvesse a escolha do diretor, né, tivesse a possibilidade da criação de um conselho, que tivesse representações neste conselho das coordenações, do corpo discente, de técnicos, ou seja, que as decisões fossem baseadas em um conselho que está baseado em um regimento próprio do Instituto de Educação à Distância. Então, o primeiro pilar que eu imaginei, de fato, é a gente ter o regimento do Instituto. E que eu quero destacar, né, a importância sobre como é que eu posso dizer, sobre o apoio, né, e o trabalho que, na época, o diretor anterior que me antecedeu, o professor Manuel Ribeiro, e na época eu era o vice-diretor que estava trabalhando com ele, nós planejamos realmente e juntamente com a reitoria, como iria fazer essa migração, né? Como o Instituto de Educação à Distância passaria para esse momento. E então, na época, a vice-reitora, a professora Cláudia Carioca e o professor Roque Albuquerque, nos apoiou realmente nesta migração, da possibilidade de realmente tornar o Instituto de Educação à Distância institucional, né, por meio de um regimento. E este regimento é uma resolução que cria o Instituto de Educação à Distância, certo? Que cria de certa forma, na verdade, né, desculpa, na verdade não é que cria, que estabelece as diretrizes de funcionamento do Instituto, né? Porque na verdade a criação já era prevista no próprio Estatuto e Regimento da Universidade. Então, o primeiro pilar foi isso, né? Sobre o apoio da nossa gestão superior e o Conselho Superior, o CONSONE, foi possível aprovar este regimento. E um outro pilar que que eu também acredito e acreditava e continuo acreditando que é importante para a EAD dentro da nossa universidade, é o que eu chamo de resolução de funcionamento de cursos EAD dentro da nossa universidade. Há mais de 13 anos, há mais de 12 anos, nós fazíamos EAD dentro da Unilab. A EAD ela não parou, ela continuou e conseguiu realmente atingir muita gente, né? Mais de 5 mil pessoas, mais de 6 mil pessoas foram atingidas, né? Ou seja, tiveram a possibilidade de ter um diploma de especialista ou um diploma de graduado. Mas os processos como é que eu digo, de funcionamento, de como que os cursos, como que era ofertado uma disciplina EAD, não estavam documentados, ou seja, registrado ou estabelecido em resolução. E aí surge o segundo tripé, que é a resolução de funcionamento de cursos EAD da nossa universidade. E essa resolução ela foi aprovada pelo nosso Conselho de Ensino Superior de Pesquisa e Extensão, que é o nosso CONCEP. Enquanto que o nosso regimento foi aprovado no CONSONE, a nossa resolução de funcionamento de cursos EAD aprovado pelo CONCEP. Bem, claro, existe uma outra resolução que eu já tenho tramitado para a Pró-Reitoria de Graduação, que é uma resolução que ainda precisa tornar claro para a universidade como que os cursos presenciais irão trabalhar a educação à distância
dentro da universidade. O professor Tiago, nosso pró-reitor, já recebeu essa demanda do Instituto de Educação à Distância e já formou um grupo de trabalho que tem construído uma resolução para que diga como que também que essa resolução nossa contempla os cursos de EAD. Então, essa outra proposta é justamente a criação de uma resolução que estabeleça diretrizes para funcionamento de disciplinas EAD em cursos presenciais. Então, esse grupo de trabalho já está sendo também, já está trabalhando numa resolução para seja aprovada também no CONCEP. Bem, uma vez que o Instituto de Educação à Distância tem o seu regimento, tem a sua resolução de funcionamento, existiam ainda fluxos, processos internos que precisavam serem documentados, aprovados pelo Conselho. E aí onde surgiu o terceiro tripé de institucionalização da EAD da nossa universidade, que foi justamente nós começamos a criar e aprovar no Conselho Gestor do Instituto de Educação à Distância as instruções normativas. Hoje nós temos 10 instruções normativas que foram aprovadas pelo nosso Conselho Gestor. Instruções normativas que dizem exatamente, por exemplo, como que funciona o fluxo para aplicação de provas em polos, como que se dá a solicitação de material para a produção de disciplinas no nosso AVA, como que se realiza a produção de um vídeo ou a produção de uma mídia digital para uma disciplina EAD. Então são, entre outras, né, INs, então são 10 INs que já foram aprovadas. Hoje também eu apresento para vocês também algumas INs que a gente já estamos trabalhando para serem aprovadas ainda este ano dentro do nosso conselho. Bem, então retomando, agora eu vou falar, né, sobre as conquistas que foram muito, né, que eu posso dizer, baseadas nestes pilares, né, que foram alcançadas, ou eu posso dizer, foram alcançadas por se pensar na institucionalização da nossa EAD. Então, como resultado, nós temos justamente o reconhecimento desse trabalho que veio por meio do último recredenciamento da EAD da nossa universidade, ou seja, a EAD da nossa universidade recebe nota máxima no recredenciamento do MEC, ou seja, nota 5. Então isso para a gente foi realmente motivo de festa, motivo de alegria, por poder alcançar a nota máxima. Então, essa primeira conquista que eu gosto de destacar já é o resultado final, né, de muito trabalho, mas uma conquista também, né, que a gente pôde alcançar. Inicialmente nós tínhamos de certa forma, aqui já começa a detalhar realmente, né, como que se deu essa conquista, né? Então, um dos motivos dessa conquista também foi a organização dos nossos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, nós separamos o AVA acadêmico do Unilab virtual. O AVA acadêmico é onde nós colocamos as ofertas de graduação e pós-graduação, e o Unilab virtual, onde nós fazemos os cursos de extensão, formações abertas. Então, separar já organizou, já deu uma cara, um diferencial e a estrutura também do nosso trabalho. Outra diferencial que também chamou a atenção, né, da equipe de credenciamento da EAD foi a gente trabalhar também a questão da transparência dos atores que recebem bolsa dentro de algum programa de oferta de cursos. E aí, integrado às ofertas, nós temos o módulo de gestão de bolsas EAD. Este módulo de gestão ele vincula a atuação do professor ao período de atuação dele, ao mês que ele foi lotado ou que ele recebeu bolsa naquele período. Então, esse é um registro e também a gente gera ali uma folha, uma página pública em que é possível as pessoas poderem acessar o nome de qualquer bolsista, né, ou os bolsistas de uma determinada folha de pagamento que se participou de algum programa. Outra conquista ou, né, resultado interessante é a possibilidade, hoje nós somos, se eu não me engano, talvez a única universidade que tem uma integração direta aí do nosso AVA com SIGA, ou
seja, as notas elas migram automaticamente, então o professor não tem que digitar as notas do Moodle para o Siga, então essa integração também foi obtida na época, o professor Manuel Ribeiro, nosso diretor anterior, fez essa integração, então isso é uma melhoria que agilizou, sabe, diminuiu inconsistências, foi algo fantástico realmente que trouxe um diferencial para o nosso instituto. Aqui são os pilares, como eu falei para vocês, resolução de funcionamento do IAD, resolução de funcionamento de cursos EAD, resolução de polo também, os polos associados à Unilab. Hoje existe uma resolução que estabelece o trabalho destes polos também, faz parte também do trabalho de institucionalização que a gente, sob a minha gestão, da professora Sandra Calado, temos buscado a institucionalização da EAD dentro da nossa universidade. Bem, aqui também como posso dizer, algumas conquistas que ao longo desse período nós conseguimos realizar e desemboca, naquele resultado que a gente pode falar. Oferta de cursos na plataforma Unilab Virtual, foi diversos cursos, elaboração das mídias digitais para disciplinas EAD, implementação de salas de aula, o trabalho de professor formador, e aqui são aquelas 10 INs, que a gente conseguiu aprovar dentro do nosso conselho gestor. Aqui eu gostaria de retomar e dizer que nós somos, talvez, a primeira universidade no Brasil que tem o programa UAB e que está avaliando, inclusive por um processo, um fluxo bem definido, a atuação de um bolsista da Universidade Aberta do Brasil. Inclusive, eu, como coordenador UAB, pedi no conselho que fosse aprovada uma resolução que pudesse avaliar o meu trabalho, para que assim, desde o diretor-geral ou coordenador-geral deste projeto seja avaliada a sua atuação, que ao final do ano, o reitor manifesta ciência, mantendo ali um parecer favorável ou não à continuação, mesmo eu tendo sido aprovado no edital, mas assim, é uma forma de ter o acompanhamento e garantir a transparência e como é que eu posso dizer? A independência também do trabalho e a qualidade na execução desses trabalhos, certo? Então a universidade precisa cumprir o convênio ou acordos que são estabelecidos por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil. E não somente o coordenador geral, mas todos os atores que atuam neste programa são avaliados. Então, está rodando neste semestre 2026.1 o primeiro ciclo avaliativo. E este ciclo avaliativo, ele avalia os atores, todos esses atores que foram colocados aí, tutores, professores, coordenador geral, coordenador adjunto, coordenador de curso, coordenador de tutoria, tudo isso por meio de fluxo estabelecido e aprovados no Conselho Gestor do Instituto de Educação à Distância. Bem, outro marco importante, que a universidade precisou se adaptar e fazer a seleção de coordenadores UAB e bolsistas por meio de portarias, por meio de processos seletivos, uma vez que foi estabelecido em portarias da CAPES. Algo que também chamou a atenção, que eu lembro quando nós recebemos o primeiro credenciamento, se não me engano, 2018, 2019, nós obtivemos na época nota 4, e um dos pontos também que pegou foi justamente que a gente não conseguia integrar a avaliação, os nossos alunos EAD da nossa universidade, eles não participavam do processo de avaliação institucional, Então, nós criamos um instrumento, eu sou um dos membros da CPA na universidade e pude apresentar um instrumento que foi construído por alguns servidores e com a colaboração minha e também na época a professora Edmara, que se não me engano era a presidente da CPA. Aprovamos esse instrumento na CPA, esse instrumento hoje ele está implementado no SIGA e quando inicia-se o ciclo avaliativo institucional, hoje nossos alunos também, EADs, também participam da avaliação da CPA. Então isso é um marco importante porque nós sabemos da importância que é os processos de avaliação institucional dentro da nossa universidade para que de fato o aluno possa manifestar e a gente ter um retorno sobre
como está acontecendo e como estamos fazendo EAD, educação, na verdade, na nossa universidade. Ampliação, importante também destacar que houve uma ampliação dos serviços de atendimento. O IAD ele passou a atender diversas outras demandas da nossa universidade, como oferta de cursos abertos, capacitação, gravação de videoaula, construção e apoio de cursos presenciais, oferta de PPCs que querem fazer adaptações no seu PPC. Por exemplo, nós temos atualmente o curso de farmácia. O curso de farmácia ele tem uma carga horária EAD, na época o professor Washington, que era o coordenador, ele de certa forma fez uma consulta ao Instituto de Educação à Distância, como que a gente poderia sugerir alguns pontos, e hoje o curso de farmácia realiza a carga horária EAD, um curso presencial realiza a carga horária EAD por meio da nossa plataforma, do nosso AVA, mantido pelo Instituto de Educação à Distância. A questão da transparência também foi algo importante, de disponibilizar ali a agenda de gestores, as datas das reuniões, a oferta as ofertas que já foram realizadas, números relacionados à evasão, quantidade de discentes, quantidade de turmas, tudo isso encontra-se no nosso portal do IAD. Tem lá um menu transparência, e nesse menu transparência vocês podem encontrar, inclusive, todos esses itens que eu coloquei aqui, folhas de pagamento de bolsistas. Continuando, né, nós temos ainda algumas conquistas que conseguimos realizar, como, por exemplo, a adesão ao curso de extensão e formação para docência e gestão de educação das relações étnico-raciais, também a adesão ao programa ProdTech. Esse programa ProdTech ele oferta o curso de aperfeiçoamento em mentoria de diretores escolares. É um projeto que acontece em parceria enquanto que o primeiro, né, o curso de extensão de formação para docência acontecia em uma parceria com a SECADI. O segundo, nós temos aí uma parceria com a SEBMEC, a Secretaria de Educação Básica, para um curso de aperfeiçoamento em diretoria e mentoria de diretores escolares. A gente também conseguiu, com o apoio da CAPES, né, houve uma liberação de recursos para melhoria de equipamentos, de TI, e hoje nós conseguimos esse recurso de 100 mil, conseguimos fazer ali uma atualização das diversas máquinas em que os servidores trabalham dentro do Instituto. Na oferta, no último edital que a Unilab participou do Programa Universitário Aberto Brasil, foram diversos cursos de pós-graduação, de graduação, que a gente conseguiu ganhar nesse edital. Infelizmente, nós sabemos que tivemos 3 ofertas de curso de graduação na modalidade licenciatura EAD, e essas ofertas elas precisaram ser canceladas devido à portaria do MEC, né, o decreto do MEC, mas a gente tem uma boa expectativa de que abrirá-se um novo edital da CAPES e a gente poderá ofertar novamente, concorrer novamente com essas ofertas, com esses cursos que a gente tem. Nós também tivemos aí uma parceria muito importante, que foi a oferta do curso de pós-graduação em sustentabilidade, foi um resultado de uma visita técnica que nós tivemos lá na UEMANET, no Maranhão, a professora Lígia. A professora Lígia gostou da nossa proposta e fez um ACT na época com a gente, um acordo de cooperação técnica, em que possibilitou a oferta deste curso em parceria, disponibilizando exclusivamente mais de 35 vagas para este curso de especialização, exclusivamente para alunos egressos da Unilab. Alunos egressos da Unilab, alunos estrangeiros. E também no edital 09 nós conseguimos o aditamento do curso de especialização em saúde da família, que está na coordenação da professora Emília, a professora Emília Chaves. E a professora Emília, ela tem um desafio aí de coordenar este curso, sendo com atuação em 21 polos, né? Uma novidade grande aí. Bem, como eu falei, no Campo dos Malês nós temos o nosso polo lá, nós temos o polo Campo dos Malês. Então este polo ele é um polo de apoio presencial. Nós também temos oferta lá. Nós temos administração pública, licenciatura em computação, agora vamos ter também, se não me engano, gestão pública, especialização. Então,
e com previsões de novas ofertas. Encerrei a parte das conquistas, né, de avanços. Agora eu vou falar um pouco mais. Eu estou separando o vídeo, pessoal, justamente porque você, quem está assistindo, você de repente você já conhece o IAD, você pode pular, certo, alguns momentos. Agora eu vou falar sobre os fluxos de ofertas para cursos da Universidade Aberta do Brasil. Então, como que acontece? Aqui é eu explicando como que é essa dinâmica, né? Como é que o curso, por exemplo, de licenciatura em língua portuguesa, hoje ele está em oferta, mas para ele estar em oferta, o que aconteceu, né, para que o curso da professora Meire, né, a coordenadora atual, ou seja, estivesse ali com alunos matriculados? Existe um caminho, pessoal. E este caminho, né, quando ele é fomentado por meio do Programa Universidade do Brasil, ele acontece da seguinte maneira: nós temos aí a CAPES, geralmente fazendo um lançamento de edital, os institutos, né, é comunicado, a coordenação UAB comunica os institutos: olha, foi aberto um edital, vocês têm propostas para submeter esse edital, os institutos enviam, assinam um protocolo de compromisso, dizendo que quer ofertar o curso, o coordenador vai ser esse, se compromete né, com a parte acadêmica do curso, nos processos seletivos, beleza. Então, o coordenador geral, o AB, recebe, porque só quem pode submeter uma proposta, quando a CAPES manda um edital no Programa Universitário Aberto Brasil, é o coordenador geral AB, ou coordenador adjunto. Então a gente recebe essa proposta, mas a gente precisa ainda apresentar o nosso portfólio de cursos que a universidade tem para a comunidade. E a comunidade que recebe a proposta de cursos que a UES, a Unilab, a UFCA, a URCA, né, ou o IFCE, tem para fazer, né, ou a própria UFC, tem para colocar nos polos de apoio presencial, a gente apresenta ao FECOAB. O FECOAB é este fórum de polos do Ceará. Então eles olham a cartela de cursos que as diversas universidades têm e discutem entre eles quais são ali, faz a gente chama de uma palavrinha específica, pessoal, não consigo lembrar agora, mas eles fazem a escolha né, dos cursos que irão compor a oferta no seu polo. E possa ser que um daqueles cursos que um instituto acadêmico manifestou em querer ofertar, possa ser que não tenha adesão nos polos. Se não tiver adesão nos polos, não irá compor a proposta que o coordenador geral irá colocar no edital. Se compor, então, este curso, né, se ele for uma escolha dos polos, então ele passa a ser composto ali pela lista de cursos que irão ser apresentados no edital. Só que antes de ser aprovado no edital, apresentado ou inscrito no edital, essa proposta é apresentada ao conselho gestor do IAD. Também não adianta só o coordenador geral deste projeto dizer, vamos ofertar N cursos, e a estrutura que faz a educação à distância, os gestores que fazem a educação à distância dentro da Unilab, não conhecer, não saber quais são, não conhecer um cronograma de execução dessa futura oferta. Porque se essa proposta for aprovada e o Instituto IAD não tiver como manter essa oferta, ficará feio, né? Não será de bom tom o não atendimento à proposta aprovada. E uma vez, né, aprovado no CIAD, faz a submissão ao edital e, se aprovado nesse edital, inicia-se então a abertura de editais internos para a seleção de coordenador, seleção de discentes, seleção de tutores, professores, seleção de discentes, e com os discentes, nosso ouro, né, a quem realmente nos importa, a gente realmente, para quem nós trabalhamos, nosso aluno, nós fazemos então a oferta, iniciamos a oferta. Então aqui é mais um panorama para vocês entenderem como que um curso ele chega ali em execução.
Aqui é o protocolo de compromisso que eu falei, que os institutos precisam manifestar interesse em participar dessa proposta. A aprovação dos cursos no edital da CAPES, né, precisa passar pelo Instituto Acadêmico, e o Instituto de Educação à Distância, ele organiza as atividades que serão realizadas, né, desde seleção de bolsistas, cadastro de tutores, formação de professores, disponibilidade no ambiente virtual, organização dos encontros presenciais, aula magna, aplicação de prova, dentre outras, né, atividade de extensão, atendimento ao aluno. Então, tudo isso passa ali pelo Instituto de Educação à Distância. Aqui também, já um fluxo um pouquinho diferente para oferta de cursos institucionais. Hoje nós não temos nenhum curso EAD institucional. O que é um curso EAD institucional? Um curso EAD institucional, que era a nomenclatura que estávamos usando anteriormente, era um curso EAD que tinha oferta contínua, que não dependia de recursos de fomento para poder ter ofertas. É o caso do curso de licenciatura em computação informática. Este curso ele era um curso institucional, ou seja, nós tivemos aí, se eu não me engano, 4 ofertas que aconteceram, mantidas, ofertas que foram abertas pela própria universidade sem um fomento da CAPES, diretamente da CAPES, né? Foi um curso que foi aprovado por meio de um programa do Reúne Digital, e este curso foi criado como curso institucional, lotado ali no Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Porém, este curso ele não é mais um curso institucional, ele passou a ser um curso UAB, ou seja, um curso que é ofertado especificamente atualmente pela Universidade Aberta do Brasil. Também estes cursos podem ser ofertados por meio de emenda parlamentar, como já havia falado anteriormente, desde que tenha um patrocinador, né? Aqui, pessoal, nós temos aí, né, o Instituto Acadêmico, ele faz a submissão de editais internos ao IAD, a apresentação da proposta, e o Instituto de Educação à Distância, ele faz o apoio, o atendimento ao AVO, quando nós temos aí aqui eu já estou falando especificamente sobre fluxo para oferta de cursos EAD abertos e de capacitação. O que acontece? Nós temos o Unilab virtual. No Unilab virtual é possível qualquer membro da comunidade da Unilab propor um curso de extensão, um curso aberto. Porém, existe uma instrução normativa que diz quais são, como que você pode propor um curso para ser ofertado na nossa plataforma Unilab virtual. E basicamente precisa ser por meio do edital ou então você apresentar essa proposta ao Conselho Gestor do IAD, e dependendo do Conselho Gestor do IAD pode aprovar ou não a execução desse projeto dentro do Unilab virtual. Bem, falar um pouco sobre a gerência de recursos, né? A gerência de recursos, o que acontece, né? O IAD não necessariamente ele gerencia recursos, mas dentro do IAD existem projetos de educação aberta. Então, existe, por exemplo, o que nós chamamos o antigo ERE, o curso de Relações Étnico-Raciais, era uma fonte de recurso que bancava um projeto. Nós temos ali o Proditec, que é uma fonte de recurso que banca um projeto. Nós temos um projeto chamado, que é o Programa Universidade Aberta Brasil, que banca uma determinada quantidade de oferta de cursos. Cada projeto desse, ele pode ter um coordenador, né? Geralmente tem um coordenador, e quem presta conta de cada projeto ou de cada programa é este coordenador. Então, estes projetos eles estão vinculados à coordenação de projetos e fomento EAD, e a coordenação de projetos e fomento EAD presta conta ali à diretoria do Instituto de Educação à Distância. Então, vou aqui fazer uma organização, né? Nós temos um projeto dentro do IAD, por exemplo, o projeto Universidade Aberta Brasil. Esse projeto, ele está aonde? Onde é que ele fica lotado dentro do IAD? Ele fica lotado dentro da coordenação de projetos e fomento EAD, dentro do CPF-AD, que está sob a chefia da Ana Paula Vieira Gomes. Então, a Ana Paula,
ela supervisiona todos os projetos, administra todos os projetos que acontecem dentro do IAD, todos os projetos de educação aberta. Inclusive, nós estamos expandindo as possibilidades para que novos projetos sejam executados dentro do IAD. Então, esse projeto, ele tem um coordenador, e esse coordenador tem que prestar conta ali a respeito do seu projeto, né? Então, a construção de plano de trabalho, a assinatura juntamente com o reitor, o recebimento da TED, né, a folha de pagamento, construção de plano de trabalho, a prestação de conta, quem faz não é o IAD. Quem faz é o coordenador do projeto, o qual está vinculado ali o CPF dele, que ele coordena e que ele foi indicado ou aprovou ou obteve esse projeto e trouxe para dentro do IAD, ser executado pelo IAD. Então é de responsabilidade deste coordenador a total responsabilidade de prestação de conta de seu projeto, e ele vai prestar conta diretamente com a coordenação de projetos e Fomento EAD, no caso, atualmente, a nossa gerente, a Ana Paula. E a Ana Paula presta conta, né, se houver qualquer divergência com o diretor do Instituto de Educação à Distância. Então, mais um para vocês esclarecimentos. Aqui o detalhe, certo? Não vou ler tudo, mas só também é uma forma da gente deixar transparente, para que as pessoas conheçam e saibam como que eu posso buscar o IAD. Para que eu vou buscar o Instituto de Educação à Distância, né? E no que o Instituto de Educação à Distância pode nos auxiliar. Então, o setor NPRDA, ele realiza essa cartela de serviços. O setor Núcleo Acadêmico Pedagógico realiza essa cartela de serviços aqui. Vocês podem dar um print depois, né? Dar uma lida. E o setor CPF-EAD, onde de fato todos os projetos de educação aberta estão, ele também realiza essa parte de acompanhamento dos projetos, de execução dos projetos e bom andamento, né? E avaliação também dos projetos. Bem, eu quero falar para vocês sobre também algumas perspectivas de avanços para 2026 ainda, a gente espera. Em 2026 a gente espera ainda realizar algumas ações que são importantes para o desenvolvimento da educação à distância da nossa universidade. Eu estou como diretor, fui eleito em 2023, porém, né, o meu compromisso é de um mandato único, não tenho pretensões em uma reeleição. Então, em 2027 eu estarei saindo aí da diretoria, não tenho pretensões em continuar como diretor, né, posso talvez sair ali na chapa, apoiando a futura diretora, ou estar talvez ali apoiando, né, a direção, mas na decisão pessoal, né, já preciso sair um pouco, né, eu entendo que é importante outros olhares. Então, a minha contribuição é a contribuição de um mandato. Essa contribuição ela encerra em 2027. Fevereiro de 2027 é o meu último mês. Então, nós teremos a possibilidade de eleger um novo diretor, né, agora com a chapa vinculada, com uma nova diretora, ou um novo diretor, uma nova diretora, com um vice-diretor, e terá a sua visão. E as perspectivas que eu espero, né, imaginei, é que de fato o IAD possa crescer agora também em estrutura. Existe alguns pontos de estrutura, né, existe processos já ali de melhoria no nosso próprio layout do IAD, são processos que já tramitam na nossa universidade, de melhoria do nosso estúdio. Nós trabalhamos muito na institucionalização, na busca de projetos, mas a gente agora, eu imagino que precisa, a partir de 2027, eu espero que a nova direção possa pensar no IAD crescer em estrutura, crescer em ganhar novos projetos, em executar projetos com novas fundações, com fundações de apoio. Então, são perspectivas. Porém, eu pretendo, né, ir até o final do meu mandato, até 2027,
E eu vou falar aqui sobre perspectivas que ainda eu quero poder alcançar ao final ainda deste mandato em 2026. Então, detalhando para vocês, né, o que eu imagino é que a gente possa ainda este ano elaborar algumas instruções normativas que são super importantes. Ainda no eixo, no tripé, no terceiro tripé, né, da institucionalização de instruções normativas, eu espero que a gente possa aprovar ainda a instrução normativa que estabelece como é o fluxo de execução de TEDs, ou seja, de execução de recursos dentro do IAD. A instrução normativa que estabelece os fluxos para execução, abertura e finalização de um edital. Então, é uma IN que também está sendo trabalhada. Outra IN também que ainda esperamos alcançar a aprovação neste ano é a IN de pagamento de bolsas. Esta IN também é uma inovação dentro das universidades que ofertam cursos por meio do Programa Universidade Aberto Brasil, porque a gente vai poder dizer ali, estabelecer a CAPES, né, a portaria da CAPES, ela não fecha a quantidade de bolsas que necessariamente nós temos que pagar por uma disciplina, por carga horária, ou como que iremos fazer, certo? Ela gera, na portaria, ela diz um critério de distribuição de bolsas para a universidade. A administração de bolsas no Programa Universidade Aberto Brasil, né, pode ser definido a critério da própria coordenação ou por meio do projeto pedagógico do próprio curso. Então, para regulamentar essa questão, né, e também buscar o atendimento das mudanças que nós temos aí no futuro, que é a perspectiva da semipresencialidade e da possibilidade de reoferta de disciplinas e também da possibilidade de trabalhar atividades de extensão, atividades complementares e outras diferenças de disciplinas específicas, a gente precisa de uma instrução normativa que diferencie realmente a atuação do professor e a forma e a lotação dele nas disciplinas e assim dirá quantidade de bolsas ou a forma de pagamento que será dado de acordo com sua atuação e tipo de disciplina. Esse regramento, né, está sendo trabalhado desde o ano passado. O nosso coordenador adjunto, o professor Joselene, ele está trabalhando nessa instrução normativa para que seja aprovada também ainda este ano. Nós também esperamos fazer a submissão, aprovação e execução de projetos de educação digital, né, alguns projetos, aprovar outros projetos, por exemplo, nós esperamos que o edital da CAPES saia, o edital da CAPES saindo, a gente vai poder fazer a aprovação agora de novos projetos, de novas ofertas. Então este item aqui refere-se especificamente à submissão em proposta de editais que a CAPES venha abrir. Outra novidade também que a gente tem aí, pessoal, é o sistema de seleção de bolsistas. Aqui eu gostaria de colocar aqui para vocês que o sistema de seleção de bolsista, hoje a gente faz a seleção, nossos editais, os nossos candidatos, eles acessam o edital tem um link de formulário, ele preenche ali as informações, coloca toda a documentação e enviam a documentação, a comissão recebe, analisa essa documentação e faz análise destes candidatos, né? Claro, são comissões portariadas, independentes, e faz a avaliação. Mas o que eu, como diretor, penso para esse processo é nós temos, de fato, um sistema unificado de seleção de bolsistas. Unificado no sentido de que unifica a seleção, a integração da vinculação dele no AVA, da atuação dele na disciplina, a vinculação dele na folha de pagamento, desembarcando lá na transparência, lá no portal da transparência lá do nosso site. Então, esse sistema de seleção de bolsistas está sendo desenvolvido com nosso apoio ao AVA, que é o professor Manuel Ribeiro. Ele está fazendo o desenvolvimento dessa plataforma, e essa plataforma será um grande diferencial e irá automatizar diversas tarefas das comissões que realizam processos seletivos dentro do nosso instituto. Então, é algo realmente muito importante que eu estou colocando essa ênfase.
Bem, pessoal, a gente conclui aqui esse vídeo. Esse vídeo, realmente, ele é uma visão geral. Passei aqui mais de 13 anos aí, 14 anos de EAD dentro da nossa universidade, como é que andou, qual o futuro, o que eu imagino, o que eu espero. Então, para mim é um privilégio estar sob essa direção atualmente. Eu fui eleito aí na época com eleição majoritária para eu representar o Instituto de Educação à Distância. Eu e a professora Sandra somos muito gratos pelo apoio. Sou muito grato à equipe que compõe o Instituto de Educação à Distância hoje. Muito grato aos atores que trabalham, que fazem a educação à distância da nossa universidade. Sou muito grato à gestão superior que tem apoiado a institucionalização sobre esses 3 tripés que eu tanto defendo: regimento do Instituto, resoluções, instruções normativas, e acredito muito que esse tripé ele é muito importante para que nós tenhamos uma EAD consolidada na nossa universidade. Espero que vocês desfrutem de cada momento do nosso seminário, tirem dúvidas, busquem compreender, estudem, vejam, acessem o nosso site. Se você é tutor, veja lá a instrução normativa de tutor, de atuação de tutor. Se você é coordenador, acesse a instrução normativa de coordenador, professor, porque todos este ano está passando por um ciclo avaliativo. Então é muito importante a gente saber se eu estou sendo avaliado, sobre quais parâmetros eu estou sendo avaliado. Claro que nada está fugindo, as instruções normativas todas foram baseadas nos editais, mas é importante que você conheça essas instruções normativas, conheçam realmente a nossa equipe e assim possa contribuir de maneira mais efetiva. Obrigado, pessoal, fiquem bem e aproveitem nosso evento.